Mexe na tela da 8, tá boa a tela. Boa noite, amigos. Estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, nesta quinta-feira, nesta terça-feira, 9 de fevereiro de 2021, né? Vamos dar início à nossa palestra pública das noites de terça-feira. E para fazer a abertura, eu vou fazer a prece, tá bom? Convidamos os amigos que estão presentes à nossa palestra para irem se preparando para que possamos realizar a prece. Bem, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, pedindo a Jesus, a Deus, aos amigos espirituais que nos envolvam. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui reunidos nesta casa, que é a casa de Jesus, que é a casa de Francisco de Assis e a casa do Senhor, para mais uma noite de estudos, onde realizaremos a nossa palestra pública de todas as terças-feiras. Queremos te agradecer, Senhor, a tua bênção, essa oportunidade que nós temos de nos reunirmos aqui virtualmente, mas é como se estivéssemos próximos uns dos outros, porque pelo pensamento não existem distâncias. O nosso pensamento nos aproxima, e principalmente quando estamos pensando no amor, pensando no bem, pensando em Jesus. Te solicitamos, Pai, a tua bênção para o nosso irmão Paulo Brandão, que fará o nosso estudo da noite de hoje, e para todos nós, para as nossas casas espíritas, para os nossos lares, para os nossos amigos, para toda essa humanidade, para aqueles irmãos que se encontram adoecidos, para aqueles que estão retornando à pátria espiritual, que todos possam ser amparados, esclarecidos e consolados, Senhor. E para cada um de nós, e que a cada dia que passe, nós busquemos melhorar cada vez mais, através desse evangelho, para que assim possamos ser trabalhadores efetivos da tua seara, Senhor, e colaborar na regeneração da humanidade. Assim, envolvidos por essas bênçãos que vêm do alto do teu coração, Pai, te pedimos amorosamente a permissão para iniciarmos a nossa palestra pública da noite de hoje. Graças a Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Nessa noite, nós recebemos nosso irmão Paulo Brandão, que é trabalhador do Centro de Educação e Orientação Espírita Jesus Gonçalves, que fica localizado na Taquara, em Jacarepaguá. E o nosso irmão Paulo vai fazer o estudo da noite de hoje, baseado num capítulo desse livro, O Mestre na Educação, de Pedro de Camargo, que tinha o pseudônimo de Vinícius. E o capítulo que o nosso irmão Paulo vai trazer para a nossa reflexão é o capítulo 23, que tem por título Pão e Luz. Paulo, você tem até 20h30 para fazer as suas considerações. Que Deus te abençoe. Eu passo a palavra para você. Boa noite a todos. Então, vamos dar início ao nosso estudo. É uma responsabilidade muito grande comentar um texto, né, seja de Vinícius, de Emmanuel, porque quando nós comentamos um texto, nós fazemos a nossa interpretação meio que particular. É claro que temos... por favor, não sei, o som está saindo direitinho aí? Que eu não tenho retorno. Tá. O som está ótimo, está tudo bem. Quando nós vamos interpretar um texto, vamos fazer um estudo, nós estamos colocando um pouco da nossa interpretação pessoal. É claro que pedimos inspiração dos mentores, dos mensageiros que, em nome do Mestre Jesus, vêm nos orientar, nos intuir, para que a gente não cometa nenhum erro. O texto tem como nome Pão e Luz. É um texto que foi redigido por Pedro de Camargo, o nosso Vinícius, e ele vem falando das necessidades, né? Como é que nós trabalhamos o nosso íntimo em termos das nossas necessidades.
Normalmente, o que ele vai, nós vamos dar uma lida no texto para não perder o conteúdo e nós não pularmos. Mas, deixando aqui uma passagem, né, logo no início do texto, ele abre o texto dizendo: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, disse Jesus. Essa palavra é a luz, é a verdade. Temos aqui, ele dá a interpretação do pão material, pão, alimento. Mas o pão também pode ser substituído com outras coisas, que são coisas materiais. Então, nós vamos lendo o texto, depois eu vou me permitir fazer algumas colocações à medida que for lendo o texto, para não ficar indo e voltando, não é? Logo nessa passagem, logo ele começa: a luz é para o espírito, o que o pão é para o corpo. Então, como ele diz ali em cima, né, que toda palavra que sai da boca de Deus, esta palavra é luz. São as afirmativas, as leis naturais, tudo aquilo que Deus estabeleceu para o desenvolvimento da sua criação, que somos nós, os espíritos. E eu faço logo um link com o Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, que diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma mensagem, é uma citação de Jesus, em que ele adverte-nos, não é? Que quando nós tivermos consciência desta verdade, nós estaremos libertados. Libertados de quê? De tudo isso que Pedro de Camargo vai falar aqui. Então, vamos ler o texto dele, um pouquinho. O homem, em sua expressão real, não... Eu vou compartilhar o texto para vocês, que assim podemos acompanhar, não é? Vamos ver. Não está saindo. Eu estou vendo aqui, porque eu estou com uma tela repetida aqui, eu estou com 2 vezes no... Não está compartilhando. Ah, vai entrar agora. É um atrasozinho. Né? O homem, em sua expressão real, não se confina exclusivamente na carne e no sangue. Ou seja, nós não somos só... nós não ficamos restritos ao nosso corpo. O homem é uma alma encarnada. Se, pois, o pão é indispensável à vida corpórea, a luz é imprescindível à vida espiritual, considerando que esta é a vida real e que sobre aquela reflete. Ou seja, a vida espiritual é a vida real e reflete sobre a vida corpórea. Daí o ser mais importante, a que requer mais atenção e cuidado. Cumpre, portanto, que o homem não porfie e lute somente pelo pão que nutre o corpo perecível, mas também e principalmente pela aquisição da luz que alimenta e dá crescimento ao espírito mortal. O homem, sendo, como ficou dito, uma entidade composta de alma e corpo, não pode, por isso, atender aos reclamos da vida, mantendo-se adstrito ao problema do pão. Eu coloquei aqui algumas palavrinhas, né? Nós fomos buscar no dicionário. Ele diz aqui que o homem não porfie. O que quer dizer o verbo porfiar? Competir, né? Lutar, discutir. Então, o homem não lute, não venha competir, não venha discutir somente pelo alimento que nutre o corpo, que é um alimento perecível. E também poderia citar uma outra passagem do Evangelho em que Jesus, estando na Samária, ele se dirige ao poço, ali que seria o poço de Abraão, e pede à mulher samaritana que tinha ido lá retirar a água, né, que ela lhe dê, ela sacia a sua sede. E naquele diálogo que transcorre, Jesus, no momento, diz para ela: se tu beberes da minha água, a água da vida, nunca mais terás sede. Essas passagens, elas são
elas têm um sentido figurado, elas vêm para nós como parábolas, né? E nós, à medida que vamos compreendendo o Evangelho, vamos compreendendo as passagens, isso cada vez tem um sentido mais profundo. Aqui, o pão pode representar o alimento, é aquilo que a gente precisa para alimentar o corpo. Mas podemos estender um pouco mais o sentido disso. Podemos dizer que o pão é tudo que nós batalhamos, segundo ele diz ali, a gente vem porfiar, vem batalhar, discute, né? E ele diz aqui embaixo que a gente não deve ficar adstrito, ou seja, limitado ao problema do pão. Não devemos ficar só limitado ao problema material. Daí ser a vida espiritual mais importante, a que requer mais atenção e cuidado, como ele diz. Então, nós, na maioria das vezes, ficamos preocupados com a parte material, seja o pão, seja a roupa, seja a moradia, é o carro, é tudo, as coisas, a posição social, é a posição no trabalho. Às vezes já temos uma condição estável financeiramente, mas queremos mais, queremos usufruir mais. Então, nós estamos muito preocupados com o problema da sobrevivência material e nos esquecemos que nós somos seres imortais e que devemos cuidar desta que é a essência, que é o espírito. E muitas vezes relegamos isso, como o Vinícius vai nos informar mais adiante. Mas embaixo ele diz: pelo pão, no entanto, todos porfiam e batem-se com denodo e tenacidade, com denodo, com ousadia, com coragem, com desembaraço. Pela luz, porém, não fazem o mesmo. Quem carece de pão protesta desde logo e põe-se em atividade, lançando mão de todos os meios e processos lícitos ou ilícitos para adquiri-los. Vamos entender aqui, quando a gente fala de pão, não só o alimento, tá? Vamos aumentar um pouco mais o conceito do que o Vinícius deixou para a gente. É claro, quando a gente precisa do pão, a fome, ela é avassaladora. Quem já foi dormir algum dia com fome, porque não jantou, sabe como é que é acordar de noite com o estômago colado lá nas costas, sabe? É uma dor, é um incômodo, e a gente fica, se aquilo for persistente, aquilo quase que nos leva à loucura. Então, a gente vai correr atrás. Mas, e aqueles que já têm o pão, já podem saciar a sua fome, passam a ter outro tipo de fome. É a fome pelo poder, é a fome pela glória, é a fome pelo sucesso, é a fome pelo dinheiro. Eu quero ter o dinheiro para viajar, eu quero ter o dinheiro para fazer isso, quero ter o dinheiro para fazer aquilo. E a gente fica muito preocupado com as necessidades materiais, assim como aquele cidadão ficou preocupado em obter o pão. E prossegue Vinícius. Aqueles que se acham na escuridão, nela permanecem, a míngua de luz, agitando-se no meio da confusão e da incompreensão dos problemas que afetam. Aqui ele está se referindo quando nós não estamos muito ligados à vida espiritual. Nós permanecemos na escuridão, como diz aqui, a escuridão não é essa coisa que a gente imagina, uma coisa que a gente não consiga enxergar. Foi Einstein, quando questionaram ele, o diálogo é um pouco maior, mas ele disse: a escuridão é ausência de luz. A escuridão não existe. O que existe é a ausência de luz. O que existe é a luz. Assim como o frio também não existe. O frio é ausência de calor. Todos nós emitimos calor, todos nós geramos energia, o sol irradia calor, irradia luz. E quando, lá no zero absoluto,
toda a energia calorífera é retirada, aí você tem o ponto em que as coisas vão ficar tudo congelado. Ou seja, o que é o frio? Nada mais do que a ausência de calor. Então, quando a gente sente frio, que bota o casaco, é porque não está tendo calor, né? O tempo está encoberto, uma frente fria, então a gente vem a sentir frio. Mas ele fala aqui, então, né? O faminto está certo e convencido de que sem o pão não pode viver. É claro, ele sente fome, ele sabe que com a fome ele pode vir até desfalecer, pode desmaiar. Ao passo que o ignaro, no caso aqui o ignar é aquele que desconhece, aquele que ignora, não concebe o papel que a luz representa na trama da vida eterna do espírito. Olha só, eu reconheço que a falta de um bem material me é necessária e eu brigo por isso. Mas eu normalmente ignoro que a falta de um bem espiritual vai me ser também tão prejudicial ou mais. Até porque a vida, nós estamos aqui, nós estamos numa viagem. É como se você pegasse um navio, um transatlântico, faça uma viagem, aí lá é uma beleza, tem tudo, tem restaurante, tem isso, tem atrações. Aí, um belo dia, o navio vai chegar no porto onde você o pegou e vai te deixar lá de volta. Então, nós podemos dizer que o nosso corpo é esse transatlântico maravilhoso, que a gente viaja, tem tudo na mão. Mas será que a gente vai ficar ali a vida inteira? Não, a gente não vai ficar ali. Vai chegar um momento que a viagem vai acabar e nós vamos voltar para a nossa casa. Então, aí a ficha cai. Você já não tem todos aqueles serviços, você já não tem tudo aquilo à sua mão. Aí você vai ver que a vida não é aquilo que você pensava que era. Tem outra realidade. Então, quando nós não cuidamos aqui desse lado, né, desta luz e busca da luz, nós só vamos sentir isso mais tarde, muitas vezes. Mas mesmo aqui, como ele disse mais em cima, nós vamos viver na ignorância e vamos viver num tumulto, batendo cabeça aqui, batendo cabeça ali, e não sabemos por quê. Porque a gente não busca esta luz, a gente não busca essa verdade. E sem esta luz e sem essa verdade, como é que nós queremos essa liberdade de... Essa liberdade, né, é uma liberdade que quer dizer o seguinte: você é livre das amarras que te prendem a esse ambiente terreno, esse ambiente material. Muitos espíritos, ao desencarnarem, permanecem como se ainda tivesse encarnado, por causa que essas amarras se tornaram tão fortes que mesmo o fato após a morte física do corpo, eles não conseguem se libertar, eles continuam presos naquele veículo que já não tem mais vitalidade, mas eles não conseguem se libertar, porque se ativeram tanto a matéria, tanto ao pão, que agora que o pão não é mais necessário, eles não conseguem se libertar. Então, a gente vai ver, a gente conhece casos de espíritos que estão vivendo na espiritualidade, mas que carecem do pão, que precisam, sentem fome, sentem frio, e não sabem como suprir essas necessidades, que agora são mais necessidades do corpo espiritual, não é? Mas eles continuam sentindo as necessidades do corpo carnal. Então, a fome do pão para a boca produz efeitos imediatos que o faminto logo busca remediar ou prevenir. As funestas e desastrosas consequências das ignorâncias da verdade são complexas e, por vezes, remotas, quer dizer, só vão sentir isso bem mais à frente. Talvez nem nessa reencarnação. Pode ser que a gente só vá sentir isso quando a gente estiver desencarnado, lá no plano espiritual. De modo que as suas vítimas, que somos todos nós, não estabelecem nenhuma relação entre a causa e seus efeitos. Ou seja, muitas vezes nós estamos já colhendo o que semeamos, mas a gente não faz, às vezes, a ligação. Peraí, por que eu estou passando por isso? Onde foi que eu
me desviei do caminho correto? Porque, às vezes, os efeitos, né, só vamos colher isso bem mais tarde. Não é, olha só como ele diz, você não precisa advertir o faminto que ele necessita de pão. No entanto, é mister muito esforço, paciência, engenho e arte para convencer aquela pessoa que ignora de que ele tem necessidade de luz. Para muita gente, falar de religião é fanatismo. Qualquer um pode distribuir o pão. É fácil. Você pode chegar ali na padaria, comprar, né, uma dúzia de pãezinhos ou quanto, e sair por aí fazendo, na quentinha distribuindo. Agora, qualquer um pode fazer isso. Agora, poucos, eu vou até sublinhar aqui para todo mundo, poucos estão em condições de espalhar e difundir a luz. Porque poucos realmente conhecem, têm conhecimento, e a doutrina nos traz esse conhecimento para que a gente possa difundir a luz. É claro, nós não vamos fazer, como diz Kardec, querer fazer prosélito, converter todo mundo em espírita. Mas, à medida que as pessoas nos conhecem, muitas vezes vêm se abrir com a gente, vêm, eu estou passando por um problema, é quase que um atendimento fraterno. Aí você está em condições de começar a difundir esta luz, não é? O pão é ardentemente desejado pelo faminto, enquanto que aquele que é insciente, quer dizer, ele não conhece, rejeita e repele a luz oferecida. Muitas vezes, quando a gente diz, poxa, procura, faz uma prece, você faz o evangelho no lar, e aí para ele soa como falando grego, ou então ele já tem alguma propensão a rejeitar isso, e ele vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro. E Vinícius continua: o despenseiro das divinas claridades assim se pronunciou a propósito deste assunto. Quem é esse dispenseiro dessas divinas claridades? Nosso Mestre Jesus. E ele disse: aquele que não crer em mim já está condenado. E a condenação é esta: a luz lhe foi ofertada e eles a recusaram. Então, esta recusa é que vai fazer com que a gente venha a cair em situações em que nós vamos lamentar mais tarde e depois vamos dizer: poxa, Deus não gosta de mim, o que eu fiz? Nessas horas, a gente bota a culpa para fora. Nunca a gente admite que a culpa é nossa. E ele fala assim: ora, quem rejeita a luz está realmente condenado a permanecer em trevas, suportando os reveses e acidentes que decorrem dessa situação. Nosso tempo é curto, mas até poderia falar aqui de uma historinha, de um grupo que estava viajando, chegou uma tempestade, e eles se aproximaram na estrada, tinha uma mansão ali, meio abandonada, e foi todo mundo para lá. E as luzes estavam apagadas, foi uma confusão, uma gritaria danada, né? Até que alguém acendeu uma vela, alguém acendeu um isqueiro, aí a calma voltou. Por quê? Porque na escuridão tudo virava filme de terror, é medo de fantasma, é medo de não sei o quê, qualquer ruídozinho já achava que tinha alguém ali, alguma ameaça, e não tinha nada, eram eles mesmos andando lá dentro, né? Se o ignorante sentisse fome de luz, como o faminto sente fome de pão, já não haveria consciências embotadas e corações insensíveis ao bem. O mundo já seria luminoso. Que bom, né? Mas são tão raros os que percebem e confessam achar-se sob o império dessa espécie de fome que Jesus os classificou como os humildes no número dos venturosos, dignos da graça divina. Ou seja, como esse número era tão pequeno, ele disse que esses eram os humildes, os que realmente reconheciam essa necessidade de luz. Porque aqueles que eram venturosos, eram os que tinham bens materiais, achavam que isso
era só coisa sei lá, a gente poderia dizer no nosso tempo de hoje, é coisa de padre, é coisa de igreja, é coisa de... isso é coisa lá de doutrina espírita, ficar falando essas coisas, eu não sei, não acredito nisso não. Né? E Jesus, né, diz, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. No entanto, se são muitos que carecem de pão, maior, muito maior, é ainda o número dos que perecem à míngua de luz, visto como, nesta rúbrica, pode-se computar quase a humanidade inteira, conforme atestam aqui, na hora que eu li errado, mas isso aqui é confusionismo, é de confusão mesmo, quer dizer, como se fosse a doutrina da confusão, e o estado caótico em que o mundo dos nossos dias se debate. Olha só, eu não pesquisei quando é que Vinícius escreveu esse texto, não, mas se tivesse sido este ano, em 2020, 2021, está em cima do laço, não é? Então, ele chamou de confusionismo. Na hora que eu li o texto, eu entendi confucionismo, foi até ver o que era Confúcio, a doutrina de Confúcio, mas tem muita coisa boa também. Mas, mais tarde, pesquisando aqui, eu caí na real. Confusionismo, que vem de confusão, atitude ou tendência para confundir, misturar ideias, com isso, criando óbices. Será que tem alguma coisa a ver com o que a gente está vendo hoje em dia? O que a gente vê nos WhatsApps da vida, e nos jornais da vida, no Jornal da Tarde, Jornal da Noite, Jornal da Manhã, tudo quanto é jornal, é informação. Daqui a pouco vem outra contrária, e a vacina é boa, a vacina não é boa, essa vacina faz bem, essa vacina faz mal, daqui a pouco vai nascer rabo de jacaré. Não dá. É uma confusão generalizada. Não é? Ou seja, o mundo, né, ele diz aqui, em que o mundo de nossos dias se debate. Nós estamos nos debatendo nessa confusão generalizada. Até porque, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, chegou o momento da transição. E dizem, né, que quando nós vamos fazer uma reforma na nossa casa, fica uma confusão danada, é um quebra-quebra, poeira, sujeira, até que quando a obra termina, fica uma maravilha, não? Então, ele vem falando aqui, olha só, os exemplos de confusão. Acende-se na rua, à noite, os candeeiros. Coloque-se um policial à porta dos banqueiros. A polícia fareja os becos e as vielas. Dobram-se as precauções, dobram-se as sentinelas. Logo depois. E, apesar disso tudo, há feras pela rua, o vício não acaba, o roubo continua, e é cada vez maior a criminalidade. Pois bem, iluminai por dentro a sociedade, ponde o trabalho e a honra onde estiver a esmola. Uni o amor ao berço e uni o berço à escola. Acendei uma luz em cada coração. Tal é o remédio apontado pelo grande pensador para debelar o crime e a moralidade e moralizar a sociedade. Esse grande pensador aqui, eu procurei tentar ver de quem ele estava se referindo, mas eu posso dizer que Kardec abordou isso e outros. Se nós formos lá no próprio Evangelho, se a gente for lá em Sócrates, Platão, nós vamos ver que eles pregavam isso, não é? Que a gente pregar o trabalho, a moral, a honra e o conhecimento que representa a escola, nós formaremos pessoas de bem. E Vinícius prossegue, realmente não existe outra panaceia capaz de conjurar os vestutos, o que seria vestutos? Antigos, velhos, quer dizer, conjurar os velhos e renitentes males sociais, se não essa solução que foi proposta em cima. Tudo mais são paliativos, são recursos efêmeros cujo efeito consiste em adiar as crises da enfermidade moral
de que padecem os homens. E assim, de delonga em delonga, de adiamento em adiamento, as doenças do espírito se radicam e se agravam, zombando do curandeirismo irracional e inócuo contra elas aplicado. Né? Então, esse delonga aqui é quase que o que ele falou ali adiante, adiar, atraso. Então, aí vem os paliativos, né? Vai ali, conversa lá com o padre, conversa com não sei o quê, vai lá na casa espírita, recebe o passe, toma água fluidificada, e a automodificação, aquilo que é necessário, vai sendo empurrado. Dentre os graves estados mórbidos que nos ameaçam está a guerra, este avejão sinistro, devorador de vidas humanas, devastador impenitente dos campos e cidades, anarquizador por excelência da ordem e do ritmo vital de povos e nações. Diviniza-se as paz, porém somente nos lábios, nas frases literárias, nos discursos políticos, mais ou menos demagógicos. Quer dizer, só da boca para fora. O que se tem feito até aqui para extinguir de vez a guerra, tornando-a impraticável? De prático e eficiente? Nada. A guerra, como, aliás, também a paz, resultam das consequências inelutáveis, ou seja, contra o que não se pode lutar. Ou seja, consequências inelutáveis e fatais da condição em que se acham estruturadas as organizações político-social de nosso mundo. Enquanto essas forem injustas, iníquas, prevalecendo a força contra o direito e a impostura contra a verdade, haverá inevitavelmente guerras e convulsões sangrentas. A paz custa um certo preço. Sem o pagamento, jamais a teremos. E sabeis qual é o seu preço? Qual é o preço da paz? O que nós precisamos pagar? Será que é tão caro assim? Eu vou-lo digo, sem receio e contestação. Eu, pobre pária, vos afirmo, desafiando a contradita, ou seja, quem diga algo contrário, de todos os magnatas da política, ou seja, que eles possam vir a dizer de ontem, de hoje e de amanhã. O preço da paz é a justiça. Aquela justiça, porém, na qual disse o mestre de Nazaré aos seus discípulos: se a vossa justiça não for superior à dos escribas e fariseus, não entrareis no reino de Deus. Sem ela, nunca sairemos das guerras aduncas, aquelas guerras tortuosas e ferozes, das guerras periódicas desencadeadas em determinadas regiões do planeta, evoluindo para as grandes conflagrações como as que tivemos ultimamente. Aí ele está se referindo aqui à Primeira Guerra, à Segunda Guerra Mundial. Não é? Em tempos bem longínquos, disse sentenciosamente o padre Antônio Vieira em um dos seus célebres sermões: abraçavam-se a justiça e a paz. E foi a justiça a primeira que concorreu para esse abraço. Foi ela que teve iniciativa. Justitia e pax. Porque a justiça não é a que depende da paz, senão a paz é que depende, né, da justiça. Não é a justiça, não é a paz que leva à justiça, mas sim a justiça que leva à paz. Esta frase memorável foi proferida há perto de 300 anos, quando Vinícius escreveu esse livro, né? Bota mais uns 10 aí, ou 20. Encerrando, porém, uma evidência, ela é oportuna hoje como outrora. Se nós não temos justiça, como é que nós vamos ter paz? Passarão, sentenciou o verbo divino, né? Jesus, o céu e a terra, mas minhas palavras permanecerão. Sim, permanecerão por certo, porque a verdade é a mesma em todas as épocas da humanidade. E a verdade acerca do velho e debatido problema da paz é essa, não existe outra. Ou seja, a justiça. Justiça, portanto, é também um gênero de pão imprescindível à vida espiritual.
Então, quando nós estamos falando do alimento espiritual, né, e fazemos uma comparação com o alimento físico, né, do pão, nós vemos que é esse alimento em que nós precisamos. E como havemos de incutir as noções de justiça nos espíritos aqui encarnados? Como é que a gente pode levar isso para eles? Aí a gente vai ver o papel da casa espírita. Respondo também sem hesitar. Pela educação. Será tão somente pela educação dos sentimentos. Por isso que o senso de justiça, como, aliás, de todas as virtudes, nasce, cresce e frutifica no coração e não no cérebro. Educar, formando o caráter, eis o problema máximo, cuja solução o momento reclama angustiosamente. Portanto, repetimos, ou o Espiritismo enfrenta corajosamente a questão educacional, concentrando nela suas energias, ou terá falhado àquela finalidade que o alto lhe assinalou, ou seja, a missão maior do Espiritismo é a educação. E quando a gente fala de educação, isso se expande para todos os rumos do conhecimento, até mesmo quando nós viemos numa reunião mediúnica, a buscar orientar e levar a verdade àqueles espíritos que estão desencarnados e desconhecem a verdade. E, para enfatizar, né, para não esquecer, no mundo atribulado de transição em que vivemos, só existe uma fórmula infalível para que a aurora do terceiro milênio seja límpida, bela no horizonte humano. A educação. E eu fui buscar um texto de Emmanuel, que está no livro Coragem, Psicografia de Francisco Cândido Xavier. São vários espíritos desse livro, né? E essa mensagem é de Emmanuel. Ele diz assim: atento ao imperativo da elevação espiritual, convém destacar tanto as necessidades do corpo quanto a da alma. Tudo que o Vinícius falou. Você procura o dentista, odontólogo distinto para o tratamento dentário. Urge, ao mesmo tempo, aprimorar a palavra a fim de que o verbo não se vos faça azorrague na boca. O que nós estamos falando? Jesus já disse, né? A boca fala do que está cheio o coração. Consultas o oculista e otorrinos diversos para retificar desequilíbrios dos olhos e dos ouvidos. Nas mesmas condições, é forçoso aprender a ouvir e ver construtivamente para que o mal não nos destrua as plantações de concórdia e esperança. Busca o ortopedista para o socorro aos pés quando desajustados. Imperiosamente orientar os próprios passos na direção do bem. Solicitas amparos ao cardiologista para sanar desacerto do campo circulatório. De igual modo, é preciso sublimar os impulsos do coração. Contratas o serviço especializado de costureiras e alfaiates para que te assegurem a apresentação pessoal ao nível adequado à distinção e à limpeza. Necessário, da mesma sorte que venhamos a aperfeiçoar expressões e maneiras no trato com os outros. O zelo devido às situações e à aparência do corpo é igualmente aplicável aos empeços e problemas da alma, se nos propomos a construir a própria felicidade. Compreendamos que liquidar manifestações de cólera ou rudeza, crueldade ou impenitência será sempre trabalho de controle e de educação. É uma passagem de Emmanuel que nós podemos trazer. E também vocês têm um livro, vocês vão encontrar, logo no início do livro, Vinícius, que coloca na introdução, antes de iniciar a primeira mensagem, né? Creio em Deus, Criador, onisciente e onipotente, causa suprema de todas as causas, origem do bem e do belo. Creio num só destino reservado a
todos e cujas realizações se dará infalivelmente no infinito do tempo, conforme se deduz na incomparável odisseia do filho pródigo. A melhor e mais eficiente e econômica de todas as modalidades de assistência, novamente, é a educação, por ser a única de natureza preventiva. Não remedeie os males sociais e evita-os. A liberdade é um tesouro oculto pela educação. É um tesouro oculto. Pela educação, o homem a descobre nas profundezas da alma e se torna livre. O senso da vida sendo como é, a evolução há de ser pela autoeducação que se consumará. Ser perfeitos como vosso Pai Celestial o foi. Né? Como o nosso Pai Celestial é perfeito. Aqui saiu isso aqui é na hora de escanear que ele troca as letras. A salvação não está numa finalidade a que se convencionou denominar céu ou paraíso. Está, sim, na perpétua renovação da vida para a frente e para o alto. Avançar, como disse Paulo de Tarso, de glória em glória. Tal é a síntese, o trabalho e o plano da redenção. É uma frase de Pedro de Camargo, não é? Vinícius. Que nós possamos, ao término desse texto, dessas reflexões, buscarmos em nós o que nós conseguimos, já estamos conseguindo, tudo que a gente estuda, tudo que a gente escuta, tudo que a gente... Tem gente que é capaz de ler o Pentateuco, citar as questões do Livro dos Espíritos, numerar, sabe, de cor e salteado. E daí? Será que já absorveu? Já está colocando na prática do dia a dia? Como disse um palestrante uma vez lá no CEOI, que a doutrina passou por várias fases. A fase da codificação, a fase da disseminação, a fase do estudo e aprofundamento, e agora, isso já faz alguns anos que ele falou isso, hein? É a fase de colocar tudo em prática. Que Jesus nos abençoe e que nós possamos realmente sermos sensibilizados. Não esquecendo que, para que sejamos sensibilizados, nós temos que abrir o nosso coração de boa vontade, buscar abrir a nossa mente, procurar sentir a intuição dos mensageiros da luz, essas aproximações, procurar sentir em nosso coração aquelas vibrações, os sentimentos. Às vezes a gente vê um filme, aquele nos sensibiliza, faz as lágrimas escorrer, e a gente deve, nessas horas, perguntar: que sentimento é esse? Por que estou sentindo isso? O que esta imagem, esse filme passou para mim que me fez sentir assim? E às vezes a gente sai dali de alma lavada, não é? É claro, depende do filme, né? Muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. Vamos buscar, então, procurar sempre, né? Buscar o pão, não aquele pão mofado, mas aquele pão fresquinho, que acabou de sair do forno, para nos alimentarmos e nos sentirmos saciados e sentirmos o prazer neste alimento. Da mesma maneira, é um alimento espiritual, que a gente busque as ações no nosso dia a dia, na nossa vivência, respeitar o nosso próximo, não querermos impor, né, com isso reduzindo a nossa angústia, reduzindo a nossa mágoa, quando a gente encontra um contratempo, e assim sermos felizes com todos aqueles com quem vivemos. Muita paz a todos. Paulo, para de partilhar o ecrã, clica ali no... Vai lá em cima, assim, pare de partilhar o ecrã. Aí você clica no pare de partilhar o ecrã. Eu estou indo aqui. Vai lá em cima. Isso. Agora você voltou. Viu? É fácilzinho esse aplicativo. Bem, Paulo, eu agradeço muito essas suas reflexões. É interessante que alguns pontos aqui foram bem de acordo com o estudo que nós fizemos da memória de suicidas, quando falou das questões que a gente fica apegado, as coisas pequenas, são os detalhes, lembra? Os detalhes. Então, foi muito bom, muito... nos ajudou muito a refletir, elucidou muita coisa, e é sempre bom a gente ouvir essas reflexões do
Pedro de Camargo, e você eu sei que é uma pessoa que tem um profundo conhecimento do Evangelho. Então, eu agradeço a você muitíssimo, você, a sua disponibilidade para nos atender, e fica sabendo que outros convites virão, porque a gente não pode perder o cliente, né? Então, eu agradeço Não, muito, não, um abraço à família, tá? Então, eu vou pedir nesse momento a nossa irmã Denise para fazer a nossa prece de encerramento. Pai de infinito amor, infinita misericórdia, agradecidos estamos, Senhor, com o coração em festa, por mais uma vez sermos oferecido o esclarecimento, o estudo, de forma clara, objetiva, para que possamos, Senhor, aumentarmos o nosso cabedal de conhecimentos, refletindo, e que possamos também utilizar todo esse conhecimento que adquirimos do ensino da doutrina espírita, do ensino do Evangelho em nossas vidas, nos nossos detalhes que construímos a cada minuto em que estamos vivenciando esta existência. Muito agradecido, Senhor, por toda essa luz, que a luz possa nos envolver. Ainda somos muito sedentos de luz, que possamos recebê-la, Pai, cada vez mais, para galgarmos os degraus que nos afastam de Ti, que possamos cada vez mais nos dispormos ao estudo, à reflexão e à prática do bem e do amor. Esteja conosco, Pai querido, e pedimos sua autorização para encerrarmos os estudos da noite de hoje, agradecendo aos nossos queridos irmãos espirituais, amigos superiores, que estão sempre nos incentivando a continuarmos a galgar, a andar para frente e nos aproximarmos de Ti, Pai. Muito obrigado mais uma vez. Gratos estamos, que assim seja.